Meu nome é Cícera Gracelídia Gomes. Nasci dia 14 de novembro de 46, sítio Água Salgada, município de Arapiraca, perto de Lagoa do Rancho, que hoje é Vila São José. A lembrança mais antiga é... A minha luta toda não era tanto trabalhar na roça, era andar num burro, tirando o gado do cercado e colocando em outro. Meus pais é João Inácio Gomes e Maria Gracelídia Gomes. Ela disse que morava em Itaquarana e ele, Lagoa da Telha, parece que era, sei lá, um nome assim. E ele se conheceram nos festas que tem lá na Areia Branca, que é vizinho à Água Salgada. E ele disse que lá se conheceram e começaram a se namorar. Depois ele passou a morar no Coité, parece que foi assim. E começaram a se conhecer. E daí surgiu o casamento. E se casaram. Meu pai era muito seguro. Era um pai tanto. Para dar as coisas a gente, para não deixar faltar. Mas ele se arrebentava para assumir com a responsabilidade. Era respeito. Hoje a gente vê o pai... o filho só chama o pai você. Ninguém era idiota. Tinha juízo na cabeça para fazer isso. Hoje eu sou assim também. Já disse a ele, já disse meus netos, tudinho. Gosto de todo mundo. Mas ninguém me chama, neto, nem filho, não me chama de você não. Porque eu não aguento. Acho que o respeito já tem que começar de pequenininho. Hoje, a maioria dos de respeito do mundo... Não se agrave quem quiser, mas que a verdade é essa. Os pais já criam os filhos chamando de você, o pai, a mãe. E isso é errado. Ele ou levava um tapa nos dentes que arrancava tudinho, porque ele dava mesmo. Ele não permitia que ninguém chamasse ele Cícera, senhor. Riscava nos pés dele, senhor. Essa história de, ô pai, você faz isso para mim. Quem era louco, morria do cacete. Dava mesmo. E assim, mas eu achei que ele me educou muito bem, sabe? Graças a Deus. Eu só não sei falar porque não estudei. Não. Estou estudando hoje. Graças a Deus. Não, como é que diz? Não me arrependo. Meu pai não deixava nós ir às festas. Não deixava nós ir... Se ele fosse para um forró, ele carregava nós. Mas para ele deixar nós ir para uma festa sozinha, não ia de jeito nenhum. Mas eu não me arrependo de nada. Sabe por quê? Porque eu nunca dei trabalho a ele. E só não dei trabalho porque ele me educou. Camisa, um homem tirar uma camisa e ficar sem camisa dentro de casa, vixe, misericórdia, não deixava não. Meu pai não deixava de jeito nenhum. Os próprios filhos tinham que vestir. O calor matava, mas ele vestia. Passava não. Se passasse... Volta para trás. E era desse jeito. Não passava, não. Mas todo mundo era feliz. Mas graças a Deus, eu te digo, com toda pureza de Deus. Meu pai tem 5 filhos, nunca deu um trabalho a ele. Gente, bem cedo, meu dia de noite. Era. Ainda hoje eu tenho uma neta, que quando ela termina de almoçar, ela diz, benção, avó. Eu acho lindo isso, porque a palavra é maravilhosa. Deus que te abençoe. Não é verdade? Era um campeão do mundo aquele homem, pelo amor de Deus. Ele não tomava um remédio, ele não tomava nada. Agora, por fim, a situação foi muito difícil. Ele trabalhando na roça, arranhou o pé, o tornozelo. Porque nesse dia ele não foi de sapato para a roça, foi com a sandália. Foi até tirar um pasto pro gado e terminou perdendo uma perna. Mas não desistiu de trabalhar. A calçada da minha casa era bem alta, assim, era na altura desse móvel. Ele botava a sela na burra, subia na calçada e com a perna só ele subia na burra e ia para a roça. Lá levava um tamborete, botava o tamborete no chão e descia. Não tinha energia. Não, tinha não, meu irmão. Se eu melhor te dizer, meus pais faleceram. Meu pai tá com uns 20 anos. E a minha mãe está com uns... Não,
Minha mãe está com uns 18 e meu pai está com uns 20 e tantos já. Mas não tinha energia ainda. Eu sofri. Eu trabalhava aqui na escola Rotary e eu deixei tudo e fui tomar de conta deles. Então, eu fiquei preocupada assim. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou botar uma licença e vou tomar conta da minha mãe e do meu pai. E assim eu fiz. Mas é um sofrimento. Eu não tenho um pingo de remorso na minha vida, porque o que deu para me fazer, eu fiz. E se durasse mais, eu faria mais. Mas era só quem tem coração. Porque no escuro, os quartos, como você sabe, um quarto desse tamanho, sem energia, sem nada, na custa de uma lamparina. É muita coisa para a pessoa tomar de conta. Aí, mas eu dei um jeitinho, sabe de uma coisa? Ele muito vergonhoso, aquela coisa toda, mas eu coloquei na sala uma cama de solteiro, forrei bem forradinha e botei ele para se deitar lá. Aí ela dizia assim, não, eu não vou ficar aqui não. Vixe Maria, se chegar uma pessoa, eu digo, mulher, mas não tem nada. A cama está limpinha, a senhora está limpinha, ou o senhor, qualquer um, que eu botei todos eles na sala. Que era claro, tá, como eu zelar eles, né? E assim eu fiz, mas venci, graças a Deus. Eu e mais duas irmãs mulheres e 2 homens. Era Anastácio, Maria José, Leonice e esse que nós criamos, Severino e Manuel. Manuel era o mais novo. O meu irmão mais novo é esse Manuel, que é homem. O mais velho é Anastácio, o mais novo é Manuel. Ele é mais novo do que eu, 13 anos. A minha mãe não saiu de dentro do quarto com vergonha, porque disse que eu estava com 13 anos e ela grávida. Aí pronto, quer dizer, a dona da responsabilidade era nós. Meu irmão, quando cresceu, já era dono de carro. Meu pai comprou uma caminhonete e ele com 12 anos já estava dirigindo. Meu irmão roubou uma moça com 14 anos, Anastácio. Queria namorar, o pai não queria, ela foi carregou. E chegou em casa, meu pai fez o casamento. Aí pronto, casou e foi trabalhar e morar. Oxe, só se separaram agora porque ela faleceu. Ai, meu Deus, uma casa de alpendre tão grande, mas toda de barro. Nós trabalhamos tanto para conseguir fazer essa casa, que meu pai só queria que fosse uma casa de alpendre. Pense na casa. E nós trabalhamos tanto, carregamos tanto barro, tanta água, para molhar esse barro para fazer essa casa, que só veio. Mas fizemos a casa com alpendre. E ficamos lá na calçada rindo à toa, porque era uma sombra maravilhosa. Tinha um trabalhador para colocar as varas na parede, né? Fazia-se uma reunião no sítio das pessoas. Aí a gente botava lá as panelonas de comida no fogo, a gente colocava, ele fez uma palhoça assim, com encerado, essa coisa toda. Colocava a madeira de um lado e do outro para segurar, né? E soltou o encerado por cima e amarrou. E ficava lá na sombra, assim, para a gente cozinhar a comida. Ele fazia festa se a panela da comida era grande, a outra do dia da tapagem da casa era grande, porque vinha a vizinhança todinha. Almoçar meio-dia, às vezes até de noite. Eles tomavam o café, fazia janta lá mesmo. A gente fazia aquelas paneladas de comida, eu colocava na mesa e todo mundo trabalhava. Meu pai ia tirar aquele cipó no mato e amarrava aquelas varas e formava a parede. E ele fez uma casa enorme de grande. Digo, meu Deus, hoje sabe quantos quartos? 4 quartos tinha a casa. Não sei como foi que ele fez a casa daquele tamanho. O chão, já sabe, era pilado com o pessoal dançando. Ave Maria, um pagode da beleza. Porque naquela época não existia dinheiro.
E todo mundo era uns ajudava o outro. Não precisava chamar. Só bastava saber da notícia. Já vinha, era um monte de gente. E hoje, às vezes eu fico pensando assim, só pode ser dinheiro que faz isso. Porque hoje, se você não tiver dinheiro para pagar uma pessoa, ele nem na sua casa vem. Mas o tempo passa e nós estamos por aqui. De roça. Todo mundo lá vivia de roça. Feijão, milho, algodão, mandioca, macaxeira. Na época que eu era pequenininha, não tinha essa infância de fumo. Era um povoadozinho também, bem pequenininho. Aí depois foi se juntando gente, que fez aquele povoado. E hoje a beira da pista está mais quase maior do que a Lagoa do Rancho. A água era muito difícil. Uns açudes, assim, que o pessoal chama barragem, né? Mas uma água tão escura, meu Deus. E a gente colocava num pote, deixava lá para aquela água sentar, aquela lama ficar embaixo do pote, para a gente tirar para outra vasilha, ferver e tomar. Muito difícil. Lavar roupa na mesma água. Eram duas barragens na frente da casa do meu pai. Uma dos bichos bebê e a outra do pessoal. Era muito difícil, uma crise muito horrorosa. Tomar banho com aquela água suja. Que eu paro assim para pensar, Senhor, hoje nós somos os maravilhosos. Uma água limpa para tomar banho. Na minha época mesmo, quando eu era pequena, era sabão de pedra. Não tinha essa história de sabonete, não, ainda. Primeiro que a gente não tinha nem onde comprar. Se existisse, meu pai comprava, mas ele só ia na feira de 8 em 8 dias. Agora, sim, quando ele vinha, a gente veio, só que eu não aguentava não. Eu vim muitas poucas vezes, de a pé, de lá para aqui, né? Aí quando a gente encontrava assim, um supermercado, comprava um sabonete, 2, 3 para levar para casa, mas o dinheiro também era pouco. Todo mundo andava engomado na goma, meu filho. Ó, pense, era tudo engomadinho na goma. Pega a goma, botava no fogo, aí ela virava aquele caldo. Aí colocava ela dentro de uma bacia e misturava com a água e exprimia a roupa dentro. Colocava no sol quando ela estava só, mais ou menos. Não molhada, não enxuta. Passava no ferro, mas pense, o ferro, agora o ferro tinha que ser bem cuidado, porque senão, de brasa, colocava as brasas dentro, limpava bem ele para não pegar a mancha na roupa. Mas todo mundo andava pronto e arrumado. O fogo de baixo, com lenha, e fazia comida. As panelas queimadas do fogo, do carvão, tudo de barro. Quando a gente comprava uma vasilha de alumínio, já sabe, era um horror, porque só dava fumaça. E era, de repente, ficava tudo preta, e eles já fizeram assim, já começou a fazer somente com as de barro, porque não adiantava colocar a vasilha de alumínio, porque a gente podia até levar nome de cebosa, né? Porque não tinha como limpar. E era tão difícil essa história de bombril, mercado. Não existia, não. A gente evitava para não complicar mais, né? Porque se fossem muitas, quem aguentava? Carroça de burro e boi de carro. Já levei uma queda de lá de cima do terreno do meu pai e eu não tive como segurar. Porque com a vara, né, que a gente tange o boio, no carro de boio, eles não me obedeceram de jeito nenhum. E saiu o carro popando lá na estrada, nos buracos. E eu me segurei naqueles pau que coloca ao redor para as coisas que estão em cima não cair. Oxe, e não caí, não. O carro só faltou os atravessar, mas eu fiquei em cima. Mas, ixi, meu Deus do céu, nesse dia fiquei morta de medo, que eu pinotava mesmo em cima do carro de boi.
É uma zoada, meu Deus do céu, é caminhando e cantando aquele... Vixe, meu pai do céu. Tem que amansar primeiro. Amansava eles, os cabas de coragem mesmo, né? Botavam a corda na cabeça dele e a canga e saía. Antes de eles obedecer, eles ficavam correndo, pulando. Só faltava machucar o rapaz que estava ensinando. Mas quando aprenderam, eles ensinam de um em um. Depois é que eles juntam os dois. Aí quando juntam os dois, eles já estão tudo mais calmo, mais brando, né? Ou chegava de noite, eles ficavam, os pais, né, ficaram tudo na calçada e nós já juntava turma de criança, ia tudo brincar. Brincar de roda, brincar de anel, fazia uma fila de criança, como daquele o portão. Aí uma dizia assim, o grilo tá lá atrás. Cadê o grilo? Tá lá atrás. A lua bem cheia, né? Bem clara, e a gente no terreiro, brincando, e os pais tudo olhando, né? Rindo com as brincadeiras da gente. A minha mãe mesmo contava a história de Trancoso. Chamava as vizinhas e cada uma contava uma, mas ninguém queria saber. Era só, fulano, você já contou uma? Conte outra, que essa que tá bonita, conte outra. E quando não, que a minha mãe gostava muito mesmo, era de livrinho de história. Ela comprava de 10, 12 e levava para casa. E quando era de noite, botava a lamparina na calçada, debaixo de alguma coisa que não apagasse, e ia ler livro de história. E a gente ria e brincar. E uma dizia assim, mulher, conte mais história que tá bonita essa, conte mais. E assim ia. Tanto era aquele livrinho que antigamente os palhaços faziam, né? Que muito palhaço fazia livrinho, assim, para vender. A mesma presepada que eles aprontavam no circo, eles faziam, botavam no livrinho e a gente morria de rir. Casa de farinha. Meu pai tinha uma. As farinhas dela gostosas. Nós, até meia-noite, ele rapando mandioca e cantando. Nós puxávamos mandioca, que era no braço. Meu pai não deixava, ele não queria que eu puxasse, que eu rodasse na roda, não. Era para eu ir servar a mandioca. Eu ia servar a mandioca. Assim, pegar a mandioca e botar no caititu. Aí eu colocava, quando terminava uma, eu colocava outra. Terminava uma, eu colocava outra. E assim foi. Que aí botava na prensa, né? Para imprensar, para tirar a manipoeira. E depois passava na peneira e colocava no forno, que o forno era no braço também. Ave Maria, não tinha festa melhor do que aquela, não. Oxente, era festa mesmo, tanto. Era um mexendo, outro imprensando a massa, outro puxando a mandioca, outro rapando a mandioca e o povo tudo animado. Quando terminava, ia contar a história de Trancoso e rir. Era muito bom. Ainda tinha um beijozinho de caco, outro debaixo da farinha. Preparar a massa com sal, coco e a tapioca. E coloca e apila. E coloca a farinha por cima. O mexedor já sabe, tira liviano. Também com poucas horas ele tá, sabe? Já está preparado. Ele não solta mais. Aí vai peneirar para colocar, fazer a farinha. Aí antes de você colocar no fogo, só peneirada, tira um pouco, bota tapioca e coco e faz o beiju de caco. Delícia! Ontem mesmo eu fiz aqui em casa. Comi tanto que só vendo. Que a minha colega mora em Taquarana e ela tem uma casa de farinha e ela tirou a massa e mandou para mim. Eita, mas Aí eu lembrei o tempo antigo. Usar numa panelinha na estraladeira, dessa que não pega, né? Que hoje mas é o que a gente usa. Aí a gente forra o fundo dela e vira para um lado e para o outro, em cima do fogão mesmo. Do mesmo jeito que faz o beiju, faz a tapioca. Fazia em casa. Agora o beiju debaixo da farinha, fazia na casa de farinha mesmo, no forno da casa de farinha. E o beiju de caco a gente fazia em casa. Festa de santo. Aí juntava aquele leilão para pagar os abombeiros, assim, as despesas dos abombeiros, porque de qualquer maneira dava
Dava o almoço e dava a janta de noite. Meu pai mesmo era quem fazia festa lá. Ele fez uns 20 e tantos anos festa lá, na casa dele. Ele mesmo fazia festa em casa. Agora forró ele não gostava não de fazer. Quem fazia eram os vizinhos, assim. Hoje, amanhã vai ter, no sábado, vai ter um forró aqui. Venho. Ele gostava de dançar. Gostava. Aí ia com a gente, era a festa que a gente se divertia. Mas também a gente ficava louco porque tinha aquele trivolim, não sei se você chegou a conhecer, que ele hoje chamam cavalinho, como é que chama? Que eles hoje botam a sombrinha e colocam os cavalinhos para as crianças brincar. E antigamente eram as cadeirinhas só. E o pessoal se divertia para valer. Só juntava dois e rodava. Quando rodava, ela ficava rodando lá. Quando estava perto de parar, mas eles cobravam dinheiro. Pouquinho, mas eles cobravam. Lá, se a gente quisesse brincar, brincava. Se não quisesse, não brincava. Mas ele não se incomodava, não. Agora, para ir sem ele não deixava a gente ir. O irmão dele morava pertinho, assim como aqui o outro lado da rua. Aí tinha uma festa de santo lá. Ele não deixava a gente ir, só se ele fosse. E se ele fosse para fazer o gosto da gente, mas quando ele viesse embora, nós íamos na frente. Eita, meu Jesus do céu, só um radinho desse tamanho. Meu pai tinha, mas ele não se apartava dele, de jeito nenhum. Se ele fosse para a roça, ele levava. Só um radinho mesmo. A música. Antônio Barbosa. Eu conheci ele, primeiro ele namorou com minha prima. O pai dele eu conhecia há muito tempo. O pai e a mãe. Só que eles foram para São Paulo e ele ficou lá. E eles deu dinheiro para cá, que ele dizia ele que era dentista, né? E ele ficou aí. Então ele namorava com essa prima minha, que eu estava falando dela. Ele namorou com ela um bocado de tempo, depois terminou o namoro e ele foi-se embora para São Paulo outra vez. Eu nem pensava. Daí um bocado de tempo ele chegou. Quando chegou, falou para namorar comigo, Eu digo, vixe, meu criado, mas fazer o quê, né? Eu gostava dele, vamos. Aí pedi meu pai falou com ele, e meu pai disse assim, ela quer casar com você, quer. Ela disse a mim que quer. Agora tenha cuidado. Aí casamos. Eu me casei com 18, em Caraíbas. A festa foi só porque o casamento foi a cavalo. Eu botei a sala numa burra e fui embora. E o doce, né, que a gente vinha buscar. Quem veio buscar o meu doce foi eu. O doce do casamento. A gente ia buscar em casa para as pessoas comerem na estrada, pertinho de casa. E foi quem fui. A minha tia, ela faleceu, a Josefa. Fazia panelona de doce, enchia uma bandeja e colocava em cima da mesa. Não tinha um casamento lá que não tivesse uma pessoa que viesse buscar o doce para já comer na estrada. Olha que desarmada. O vestido fui eu costurava na época. Aí a minha mãe disse assim, eu vou comprar o seu vestido. Eu digo, mulher, não compre não, pelo amor de Deus, compra o pano que eu vou fazer. Que não tem para que querer. Um vestido de casamento ninguém veste, só usa no dia e pronto. Aí eu comprei o vestido de um tecido bem arrumadinho, botei um bocado de renda por cima. Oxe, me casei bem linda. Eu me casei e fui morar com a minha sogra, em Buzeiro da Pedra. A pessoa chamava ele Zeca Pedro, não sei o nome dele direito não. Zeca Pedro e Isaura, lá no sítio. Eles moravam no Embuzeiro da Pedra e nós no sítio Água Sagrada, mas tudo assim, pegado um no outro. Passei um ano. A cabo de um ano, eu vim morar na casa dela aqui na Rua 15. A Rua 15 tinha tão poucas casas. Não tinha aquele posto do Zé Pivete que tem hoje. Só o vizinho da minha casa tinha, assim, uma carreira de rua, que hoje é Marechal, né? É Rua 15 e Marechal. Aí tinha, assim, uma carreirinha de casa só. O outro lado, aquelas casas falhadas. Do outro lado, não sei se mudou o nome hoje, que antigamente era o Subaco da Alveia. Né? Tinha a casa de uma comadre minha e tá uma coisa mais linda. Aí eu só conhecia lá como Rua 15.
José Carlos, José Cláudio, Manuel Carlos e Marco. Michele e Maclóvia. Márcia, é Márcia Memória. Bom, dos mais velhos foram eu, porque a maioria nasceu laçado. E o pessoal tem uma história, quando nascer laçado tem que botar o nome de José ou Maria. E essas duas mais novas, quem escolheu foi o pai, assim. Vamos botar o nome das avós. Aí a minha mãe é Gracelídia, o sobrenome, Maria Gracelídia. E a minha sogra era Maria Isaura. Aí eu coloquei Maclóvia Gracelídia, que esse Maclóvia foi ele que arrumou. Diz que achou numa revista. E a menina, e a mais nova eu coloquei do nome da minha sogra, Michele Isaura. Na rua 15 meses, na casa da minha sogra, eu fazia 8 anos. Esse menino meu nasceu tudo lá. Era assim, nascia um, o outro já estava arrumado pro outro. Eu só tive uma cesárea, o resto eu ganhei tudo em casa. A minha parteira, ela morava ali detrás da igreja e ela trabalhava na Nossa Senhora de Fátima. Mas aí eu não ia mais nem para casa de saúde, eu só chamava ela para casa. Porque meu menino mais velho, eu quase nasci na estrada, daqui para Lagoa do Rancho. E eu voltei, quando eu vim, já apanhei ela e levei, ela fez o parto. E fez de todinha, só ficou essa mais nova, que eu fiz o cesárea. O médico dos meus filhos era doutor Geraldo e doutora Dagmar. Depois cresceram, né, assim. Mas, assim, a gente procurasse outro médico diferente para outra coisa, não tinha. Só sabia quando nascia. E o pessoal ligava antigamente com isso? Jamais. Comprava tudo. Nem isso ninguém ensinava. Comprava de qualquer jeito. Deu no pé e dava no preço. Comprava, se fosse homem ou mulher. E qual foi o meu que usou fralda, pelo amor de Deus, fora dessa mais nova? Era fralda de pano. Eu comprava de peça de algodãozinho e fazia. Eu tinha máquina, costurava, fazia os paninhos e eu mesmo trocava as fraldas. Meu irmão, 4 casinhas velha, bem pouquinha casa. E aquela grutona velha no meio correndo água, suja. Tinha delegacia. A fábrica de vinagre era. A rua da Quitanda, que o pessoal chamava. Somente, mas muito pouco. Tinha uma pontezinha que a gente atravessava para o outro lado, que eu ainda passei até um mês morando ali perto da igreja do Santo Antônio, enquanto rebocava a minha casa, né? A minha colega me alugou por um mês essa casa, porque eu já ia para minha casa, eu não quis alugar uma casa séria. Aí fiquei só um mês na casa dessa senhora, vizinha a casa. Mas sofri tanto durante o mês que só faltei me acabar. Meu marido só vivia viajando e eu ficava só mais as crianças. E, quer dizer, ali na igreja, depois andando, aquela primeira entrada que vai para a lagoa, que hoje está linda e maravilhosa. Ali era um coito de gente maluco, que só vendo. E ali pegava aquela zoada, elas mais os homens brigando, e quando eu menos espero, estavam na minha área. Pedindo socorro para eu abrir a porta, que eu queria matar ela com a faca. Deus me livre. Aí fechei a porta de chave e rezei para chegar ao final do mês para ir embora. Porque era uma bagaceira ali. E hoje está uma maravilha daquela, só por Deus mesmo, porque era demais. Aí eu vim embora, graças a Deus. Criei paz e sossego na minha vida, na minha casa. Meu irmão, aqui era do povo dos Curi, aí, dessa pracinha. Não é que eu conhecia, eu conheci eles assim, de vista. Não era que eu tinha assim, muita oportunidade deles, não. Porque eu morei 8 anos na Rua 15, né? E depois, nós compramos aqui do outro lado da linha, mas só moramos um ano. Eu comprei uma casinha nova, aí eu entrei só, a casa estava no reboco. Digo, mas eu estou apressada para não pagar aluguel, que a minha sogra pediu a casa. Aí eu fui morar lá.
Aí lembro como nesse instante, quando eu estava com 1 ano que morava, não tinha feito nada ainda na casa. Aí o Zé Alexandre inventou o Coringa e comprou R$ 1,00. Deu na nossa casa. Não tem o Campo do Asa? Os fundos aqui? Pronto, a esquina era a minha casa, aí ele comprou. A minha é do vizinho. Pronto, e ali era o Coringa, aquela rua até lá, no canto. Quase até lá, a esquina. Não era bem até a esquina, mas era quase. Os terrenos eram do pessoal. Aí ele saiu comprando. Comprou a minha, comprou a do vizinho, justamente que é onde era o escritório. Aí saiu comprando e fazendo salão para o Coringa, né? Aí depois tirou e levou lá para cima. Eu comprei essa. Ah, meu irmão, a feira aqui era maravilhosa, só que o nego se ferrava era para vir de lá para cá, de a pé. Meu pai vinha num cavalo e nós vinha de a pé, que ele não deixava a gente vir só, né? Que é longo a viagem. Pra gente que não ia muito longo, né? Quando eu vim para aqui, a feira era enorme. Quero dizer assim, quando eu era pivetona, né? Assim, 10 anos. Bicha de hoje, né? Era assim, uma coisa bem mais moderna, bem mais silenciosa. Cantando, toada. E a gente ficava assim, ó, bestão, olhando. E meu pai mesmo, ó, voltava com as mãos cheias. Comprava, onde encontrava um que dizia, essa pomada serve para isso. Ele comprava. Hoje a gente não tem nem como transitar. Você passa aqui, pronto, tem reunião de segunda-feira no mercado. Se eu não for agora por essa rodovia aí, não vou, porque pela aqui ninguém passa. É carroça batendo. Oxe, essa semana dessa, eu fui para uma reunião mesmo e um ferro de uma carroça bateu na minha perna, que eu fui parar no hospital. Ficou aqui na porta primeiro, enquanto construía lá. Aí a feira ficou aqui. Era um pouquinho meio ruim, dia de segunda-feira, porque eu não sei ser ruim com ninguém. E era pede muita água, e não era nem por ruindade, falta de tempo, né? Que uma dona de casa não para. Eu acredito assim, que se é uma dona de casa para tomar de conta de uma casa desse tamanho, ela não para. E cuidar de almoço e fazer tudo. Mas era bom demais, era animado. Vi o baixão crescer, era um mato tão grande do outro lado da linha. Então que eu fico assim, olhando e não me canso. Como tá lindo, tanta casa, ninguém vê mais Hoje quem ia nas cacimbas para uma missa com medo de tanto mato que tinha. É verdade. E hoje não, hoje é maravilhoso. Vi muito trem passar. Uma saudade. Oxe, a gente estava aqui deitado, estremecia o chão. E os meninos corriam. Mãe, deixa eu olhar o trem passar. Aqui mesmo no Candanhão. E sim, eu apanhava lá na rodoviária e ia para Vila São Francisco, no trem. Tinha cada impimentada aí nessas estradas que Deus me livre. Mas eu tinha medo porque sempre gostava de passar uns carroção carregando aqueles pau que caía, né? Ou que precisava para botar em algum local. Aí eu digo, não tem hora marcada e eu vou deixar meus filhos ali. Não deixo não. Andei muito nessa Arapiraca, meu Deus. Lá no clube. Fui festa bastante. Às vezes a gente ia... formava assim, festa na associação e eles ou alugavam ou eles aceitavam. Eu sei que eu fui um bocado, dá uma tristeza, porque quase todo dia eu passo ali quando eu vou para a associação, né? Aí eu fico assim triste, porque era um local tão bonito, divertido, né? Amanhecia o dia, não tinha outra coisa para fazer. Hoje não, eu estou tranquila, porque o meu genro tem esse sítio lá onde eu nasci e me criei, para mim é tudo. O Valmir, ele comprou lá um sítio e está construindo. E aí, para mim, é a minha felicidade, porque eu gosto de lá, eu tinha um e eu vendi. Porque o menino não gostava de ir para lá, e eu sozinha também, para tomar de conta que foi a herança do meu pai, né? Para eu ficar lá sozinha também, eu não quis.
Mas depois que o Valmir comprou e começou a fazer, se eu gosto, ele gosta muito mais. Aí pronto, a mulher dele se animou também, que gosta que só. Gosta de pescar que só. Aí a gente vai pra lá, pra mim é o maior divertimento que eu tenho na vida, que eu gosto mesmo. Mas quando não, era no clube, não tinha pra onde ir. De tarde, tomava banho, trocava de roupa pro clube, passava lá à tarde, de boa. E hoje a gente olha, vê um deserto daquele. A rezadeira, a curadeira. Era uma senhorinha que morava lá pra cima da casa da gente, mas ela já faleceu. Aí rezava, já ficava bom. E as crianças já estavam, coitadas, já estavam tudo de testa arranhada, botava um paninho vermelho. Tem uma da escada, né, que ninguém podia passar por baixo. Ixi, essa eu nunca... disse que fazia o nome e colocava dentro da bananeira para saber se casava com aquele namorado que a gente fazia uma fogueirana bem grande, depois tirava um bocado de brasa e ia tomar as amigas para comadre. Hoje o pessoal ainda brinca. Eu tenho muito, um monte lá de comadre assim. Maria José, Marluce, Zefinha... É a mesma responsabilidade dos padrinhos dos filhos. É a mesma coisa. Eu tenho uma comadre Zete, que ela mora aqui na Tabela, de Fogueira. Hoje ela está tão velhinha que eu olho assim para mim. Ela é da minha idade, ou mais velha, coisinha pouca. A missa é comigo mesmo. Chegou dia de domingo, no meio da semana. Toda segunda-feira nós rezamos um texto aqui na Pracinha do Escuri. Ontem era para ir para a igreja, mas eu não deu para me ir. Aí eu não fui, mas eu fico doente quando eu perco. E quando não é nas cacimbas, foi missa comigo mesmo. Para a Vila de São Francisco, para assistir o sermão do Frei Damião. Se fosse na Lagoa do Rancho eu ia, Padre Epitácio. Conheci muito. Tranquilo, eu achava ele uma pessoa e tanto. Muito bom. Padre Zé Neto. Eu já fui para missa e quase todo ano a gente ia tocar na festa. A banda dos aposentados na praça, a igreja de São Sebastião. Vou para a igreja, para as missas. Sou sócia na Associação dos Aposentados. Faço temos esse grupinho da igreja dali da Praça do Escuri. Toda segunda-feira. Gosto muito. Coisa foi pertencente a Deus, eu amo todas. Eu trabalhei 12 anos no Quintela e trabalhei 10 aqui. Eu era serviçal. O Quintela era muito maravilhoso, mas depois que eu saí, a mudança foi geral. Removeram tudo. Veja que já vai fazer uns 55 anos. Nós passamos parece que 22 anos. Depois ele resolveu, começou a me fazer raiva. Aí eu disse, vamos resolver. Ou fica de uma vez em casa, ou senão pega o beco. Ele já tinha filho, foi-se embora. Fiquei aqui com meus filhos. Casaram tudinho, fez o casamento de todos, graças a Deus. E eles foram-se embora para a casa deles e eu fiquei só. Depois, uma ficou viúva. Aí eu fui para o velório, lá ela morava em Maceió. Aí enterrou o marido, aí eu digo, sabe uma coisa, aqui sozinho você não vai ficar, você vai para lá para casa, morar comigo. Aí ela veio. Ela está com 6 anos. Agora ela arrumou um namorado e casou. Aí eu não quero que ela vá embora. Ela tem a casa dela, vai sair de 8 em 8 dias, de 15 em 15, de mês em mês. Mas eu não quero que ela vá. É Marclóvia. Ela mora comigo aqui em casa. Hoje é a associação e a igreja. Dona Lourdes, mesmo que era presidente de lá, hoje é outro presidente. Mas antigamente era ela, esse tempo todinho. E ela me chama assim, mulher, vamos mulher, para Canto Fulano, hoje nós estamos uma viagem marcada para a gente ir. Foi para dormir, dá para mim não. Gosto de dormir na minha casa. Graças a Deus, estou maravilhosa. Eu só
Só tem um problema que me atinge muito. A gente vai ficando velho, acho que vai ficando mais fraco, sei lá. A pressão é boa, a glicemia é boa e o colesterol nos vale. Agora é emocional. Se eu tiver qualquer uma tristeza na vida, ele sobe de vez. Ave Maria, eu uma ânsia de morrer. Para mim, eu vou morrer. Diga minhas filhas. É isso que eu não fico mais só em casa. À noite eu não durmo com medo. É triste, ó. Roda assim. Eu não vejo nada, nem me seguro em pé. E não tem problema assim na cabeça, não. Eu converso o dia todinho de boa. Se eu tiver de boa, eu não sinto nada. Eu acredito assim, se filho não desse tanto trabalho, acho que ele tinha paz. Mas eu acredito assim, que a mãe que é mãe, ela se preocupa. Pode estar velho, caduco, mas a gente se preocupa. E a minha preocupação é meus filhos, entendeu? E são essas as minhas emoções. Sempre criança. Sempre nunca vai crescer, né? Minha menina diz assim, mulher, deixa disso, que coisa feia. A senhora se preocupando com um marmanjo desse. Minha filha, mas é meu filho. Se você desse trabalho, eu me preocupava. E não vou me preocupar com eles. Foi a minha coleguinha que me disse, a Déja. Ela disse assim, que disse que vocês vinham amanhã aqui por 10 horas. Aí eu disse, é mesmo? Ela disse, é. Foi ela. Ela quem disse assim, Cícero, mulher, eu vou te colocar no site que eu queria ter. Depois que a gente resolver isso, eu digo. Aí eu disse assim, mulher, se for coisa boa, é comigo mesmo. Tu sabe? Ela disse, não, mulher, é bom, todo mundo que passa de 60 anos faz. Pode ficar despreocupada. Eu digo, você está dizendo, eu vou aceitar. Ela me explicou um pouquinho, só um pouquinho. Mas como eu disse a ela assim, se é uma coisa que não me faz mal, nem vai me atingir, então estou comigo mesmo, vamos embora. O Ricardo. Ele veio, mas ele veio com ela. E disse que vocês vinham hoje. Gostei demais. Eu amei. Ei, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Ei, ei. Meu irmão, eu acho que o meu sonho para me realizar é eu estudar agora. Que eu já fiz a matrícula, né? Mas se Deus quiser, agora também só tem um ano para estudar. Depois de um ano, para mim já chegou, já deu. Porque eu não sabia ler, Pronto. Eu só sabia como me chamava, agora como fazer, não sabia. E hoje eu sei fazer meu nome, eu leio a minha Bíblia, eu leio meu livrinho que eu tenho, esse quebra-cabeça ali, ó. Eu leio ele todinho. É 1, 2, 3 por ano que eu, como é que disse? Que eu uso. Mas é aquela história, eu não posso fazer mais outra matrícula para eu repetir, só para me seguir. Eu não quero mais seguir assim em frente. Depois desse ano, quero parar, entendeu? Agora, se você assim, pode repetir, eu ia repetir de novo. Mas não vou quebrar minha cabeça mais com segundo grau, nem com terceiro, nem com nada, porque não adianta mais. Ave Maria, eu tenho tanto neto, eu já tenho uns 20 e tanto. E bisneto eu tenho, parece que é 16. Eu tenho uma tataraneta que vai nascer. A Isla é a primeira bisneta. Eu quero agradecer a Deus por tudo na minha vida, por eu ser uma pessoa, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa saudável, animada, com vontade de viver, e muito. E agradecer a Deus por tudo e por vocês que são maravilhosos também. Pois é, vocês estão me assistindo, fiquem todos com Deus, que Deus acompanhe e fique comigo também, que nós todos sejamos felizes.